Você vive sentindo medo, mas nunca entendeu ou procurou pelo menos entender exatamente de onde ele vem? O medo é uma das emoções mais poderosas e mal compreendida. Ela paralisa, sabota seus planos, te fazendo viver abaixo do seu potencial. Mas e se eu te disser que o medo tem uma origem específica e que você pode se libertar dele de forma consciente? Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente causa o medo em você. E por que ele se repete mesmo quando a ameaça não existe? E o mais importante, como transformar o medo em clareza, coragem e ação. Saiba que o medo não precisa ser uma prisão. Ele pode ser o seu portal para a liberdade. Assista até o final desse vídeo e dê o primeiro passo para sair desse ciclo tão vicioso do medo que tem te bloqueado tanto. Por isso, vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo José Eduardo, muito prazer. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai perceber que o medo é uma resistência mental de uma não aceitação do momento presente. A mente não aceita o momento presente, a realidade de como as coisas se apresentam, e nisso cria-se uma resistência mental. E com isso, cria uma energia negativa, a negatividade. Agora, aceitar a situação não é se acomodar diante de uma situação. É simplesmente deixar de brigar pelo que está acontecendo. É aceitar a realidade como ela é. E isso é a sabedoria simples e mais profunda de se submeter ao mais fundo ato da vida. É se submeter ao fluxo natural da vida. E isso só acontece, sabe quando? Somente no agora, no aqui e agora. E não tem um passado ou um futuro, pois você não está lá no passado e nem no futuro. Você sempre esteve aqui, no presente momento. Perceba isso. Por isso, resistir é se apegar ao passado e a um futuro, o que é uma ilusão causada pela sua mente conceitual e totalmente barulhenta. Desapegar-se do passado é a única maneira de você sair do sofrimento psicológico e da resistência mental. Quanto mais sofrimento do passado está causando um impacto esse que te tira do seu momento presente e te dilacera feito um triturador. Não é mesmo? A mente, somente a mente que fica focada em um passado ou no futuro. Agora, quando a mente silencia, é sinal
que você está tendo a percepção, sabe do quê? Do momento presente, da vida que só acontece no agora. O medo é uma coisa terrível, é o maior problema das pessoas. Vamos deixar uma coisa bem clara em relação ao medo. Uma coisa é o medo físico, outra coisa é o medo psicológico. O medo físico é uma resposta automática e instintiva diante de um perigo real e iminente. É normal e também necessário. Agora, o medo psicológico já é um transtorno psicológico. É algo insano, é algo que não está no domínio e que é causado pela mente condicionada. Algo imaginário, pois pensamentos se tornam em monstros nesse momento. Esse medo psicológico é conceitual e também perene e está sempre com você, te acompanhando, andando de mãos dadas com você, até dorme com você, só que na verdade é você que não consegue dormir, não é mesmo? E como se libertar desse medo psicológico? Quando passarmos a entender desse medo psicológico, que está enraizado dentro de nós, só assim conseguiremos nos libertar. Quando você entender a causa do seu medo, ele vai se dissipando aos poucos. O medo sempre se refere a alguma coisa: dor, doença, perdas, morte, de não estar à altura o suficiente. Todos esses medos são disfarces e que esse único medo usa para se manter no seu controle. O medo é uma sombra. O medo só consegue sobreviver só porque você não consegue encarar, aceitar as coisas como elas realmente são. E onde tiver atritos internos, haverá desperdícios de energia. O medo, você acabou criando um hobby, um estilo de vida através do seu passado e você não quer que ninguém mexa nisso, nas crenças, porque você acredita que é isso, a sua identidade, e que ninguém pode mexer na sua identidade que a sua mente condicionada criou no decorrer dos anos. Você precisa perceber que você precisa fazer o sacrifício de entender esse medo psicológico. A sua mente conceitual criou uma imagem de um condicionamento mental e ela se fecha com esses condicionamentos. E ela não quer abrir mão desses condicionamentos. Perceba isso. A mente, por ficar agarrada no passado e no futuro ilusório, ela não sabe o que vai acontecer. O medo do desconhecido. O medo psicológico é o movimento da certeza para a incerteza. São medos do certo para o incerto. Você passa a ter medo do seu passado e principalmente do seu futuro. E por isso, você não consegue viver a vida no agora, no momento presente. A sua mente conceitual dividiu a sua vida em passado e futuro. A mente
sempre vai querer ter a certeza das coisas, mas é incerto o futuro imaginário. Escute agora o que vou te dizer. Você é o centro da sua vida e que emana segurança, poder, direção e sabedoria. Segurança é o seu senso de valor, pois você, em essência, sabe que se ama pelo que você é e não pelo que as pessoas dizem, quem você é ou o que você tem. A direção é a fonte de rumo da sua vida. O poder é a capacidade que você tem de agir na vida. E a sabedoria é a perspectiva de vida que você passa a saber desfrutar. Pois tudo isso emana de dentro de você. Tudo isso emerge do seu ser interior, que é o seu verdadeiro eu. E sabe o que impede toda essa forma de viver a vida em plenitude? É o seu ego, é o seu falso eu interior, que é produzida pela sua mente conceitual e totalmente barulhenta, fazendo você agir de forma inconsciente, te deixando totalmente desorientado. E isso pelos seus moldes mentais, causando então em você um medo psicológico diário. Por isso, acorde, desperte desse pesadelo para a realidade e sempre esteja no centro do seu verdadeiro eu interior, que é a sua verdadeira identidade. Perceba isso e fica a dica. E se você se identificou com este vídeo, compartilha, comenta, dá um like, se inscreva. Eu desejo a você nessa jornada, pois a vida é uma jornada, muita força, fé, coragem e saúde em abundância. E até o nosso próximo encontro.